Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. Você se sente representado pelos atuais deputados estaduais da Paraíba? Eles conseguem defender os pontos e contrapontos que vocês defendem? Mais uma vez, transformamos esse espaço aqui numa arena de debate democrático. E nesta noite, 4 deputados estaduais, de partidos diferentes, de bancadas diferentes, de pensamentos e atitudes divergentes, confrontam suas diferenças aqui. Valber Virgulino, Anísio Maia, Tovar Correia Lima e Evásio Bezerra, sem cortes, a partir de agora, no Frente a Frente. Boa noite, minha Paraíba. Que bom, mais uma segunda-feira a gente está ao vivo aqui no Frente a Frente. Deputado Anísio Maia, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Meu boa noite a todos que estão acompanhando o programa, boa noite à equipe, boa noite aos meus colegas, que logo travaremos um bom debate. Deputado Evásio Bezerra, boa noite, você está de volta aí, participou daquele primeiro debate com outros deputados aqui. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Luiz Torres, cumprimentar o colega deputado Anísio, deputado Valber, deputado Tovar, cumprimentar os telespectadores e lhe agradecer por mais esse convite. Deputado Tovar Correia Lima, obrigado pela sua presença aqui hoje à noite. Eu que agradeço a você, a todos os telespectadores, aos companheiros, os amigos que estão aqui, para que a gente possa fazer um bom debate. Deputado Valber Virgulino, está aí, obrigado pela sua presença no Frente a Frente. Eu que agradeço, amigo Luiz Torres, cumprimentar o deputado Anísio, o deputado Evásio, o deputado Tovar, cumprimentar todos os amigos que estão em casa, amigos e amigas. Espero que seja um bom debate, um debate enriquecedor e esclarecedor para quem está assistindo. Bom demais. Bom, a gente tem vários temas para a gente debater aqui, Brasil, Paraíba, vários temas da vida real pro paraibano, enfim. Mas antes, para a gente ter só uma noção de como é que é o ambiente e o clima na Assembleia Legislativa, eu vou começar perguntando a vocês, primeiro aos deputados aqui da oposição, que leitura vocês fazem da bancada de situação no governo? É uma bancada que tratora tudo, vai para cima e mexe ali do ponto de vista da quantidade de votar tudo? Ou é uma bancada responsável ali, que dialoga, que abre e é transparente? Quero perguntar isso a vocês, depois eu vou perguntar também o que é que vocês acham da bancada de oposição, se é uma bancada que só pensa no caos. Mas, deputado Valber, a bancada de situação. Olha, Luiz, quando eu assumi a Assembleia Legislativa, eu esperava mais confronto, né? Mais confronto pessoal. Mas hoje eu percebo que o debate é enriquecedor. Eu já travei vários debates importantes dentro da casa, principalmente com o Evásio, com o Anísio, travei grandes debates também, principalmente no Senado Nacional. É um cenário respeitoso, a gente se respeita. Tem, vez por outra, uma elevação na discussão, né? Vez por outra surge uma polêmica. Mas no mais eu estou satisfeito com os deputados. O senhor não vai se arrepender de dizer isso hoje no começo do programa não, né, deputado Valber? Não me arrependo do que eu digo não, não engulo nada do que eu boto para fora não. Então eu gosto do debate da Assembleia, como eu disse, é um debate respeitoso, nós nos respeitamos, tem aquele clima quente vez por outra, mas eu acho que a Assembleia é bem representada hoje. Deputado Tovar. Olha só, eu acho interessante como essa roda gira, né? A política é muito rápida. Eu me elegi em outubro de 2014. E ainda em 2014 eu fui numa sessão na Assembleia Legislativa e vi o deputado Evásio bravo, bradando, dizendo que o deputado presidente da época tratorava tudo. Essa palavra, inclusive, era usada muito por Evásio. Você tratora tudo, nós estamos sendo tratorados. Pouco tempo depois mesmo, Evásio passa essa situação e o que Evásio fez com a gente? Tratorava tudo. Aprovava tudo com o comando de Ricardo Coutinho, que ligava na época e dizia aprova ou reprova isso. Comandava literalmente a Assembleia Legislativa pelo telefone. Várias vezes o telefone hoje fica em cima. Entende? João não consegue comandar, né? Não, João não consegue. João não tem esse comando. O Ricardo tinha esse comando. Com todos os deputados. E atuava muito. Não deixa, bota fulano em comissão X. E ele foi deputado e tinha esse poder de articulação com o líder da época, que era Evásio Bezerra, que lhe atendia por completo. Então, isso é um elogio ou uma crítica a João? Atual não, vamos chegar a fazer essa crítica, João, daqui a pouco, no próprio debate. Mas Ricardo tinha.
E aí depois eu fui aprendendo durante esse tempo todo, já como vereador em Campina Grande, eu sabia que o parlamento é feito de maioria. A maioria vence. Só que eu sempre fui um regimentalista, eu gosto de ver o regimento. Obedece o regimento. Obedeceu, ganhou no voto, está resolvido. Realmente, tem sala de aula, quando você não quer que não tenha uma aula no outro dia, talvez, e o professor pergunta, quem quer que amanhã você levanta a mão e você perde? É chato. Aí você tem que aceitar. Você está dizendo que a bancada do governo atropela até o regimento da Assembleia? Não, aí, pois é, no início atropelava até o regimento da Assembleia. Hoje nem tanto. Hoje há um respeito com o regimento, porém, a parlamento é feita Mas de há um maioria. respeito porque a gente soube se impor. A gente se Na impor. bancada de oposição, eu, Isso. por exemplo, eu tenho 35 projetos de lei que se transformaram em lei. Diziam que eu não ia aprovar nada, né? Diziam que uma andorinha só não fazia verão. Então eu tenho 35 leis hoje na Assembleia. Então eu acho que eu consegui cumprir o meu papel, apesar da maioria da situação, mas na oposição a gente consegue ocupar o espaço. Vez por outra a gente consegue reverter situações praticamente perdidas, né? E de Naquele toda caso forma- lá da reforma da Previdência, que quiseram tratorar Aham. na CCJ, a gente conseguiu reverter e adiamos a votação por 5 meses. De toda forma, o bom debate na Assembleia, isso é fato, de projetos de vários deputados, a gente consegue ter esse bom debate e muitas vezes conseguir atrair alguém do governo para votar conosco e vice-versa. Alguns projetos que são dos deputados do governo, a gente vota a favor. E aí isso faz parte do parlamento mesmo. Esse debate, esse diálogo faz parte. Isso é a parte boa do parlamento. Deputado Evásio, citado inclusive, que leitura você faz aí da bancada de oposição na Assembleia? Enfim, a partir das palavras aí do deputado Tovar e do deputado Valber. Olha só, eu enxergo da seguinte forma. Eu, Tovar e Anísio temos a mesma quantidade de mandatos na Assembleia. E a Assembleia perdeu muito da sua essência. Aqueles debates acalorados que nós travávamos, não era deputado Anísio, não era deputado Tovar. Nós perdemos em função da pandemia. Nenhuma crítica, nenhuma censura ao presidente Adriano, que tomou as decisões certas nas horas certas. Não poderia agradar a todos, porque ninguém agrada a todo mundo. Com relação ao deputado Tovar, ele se recorda e ficava rindo muito, às vezes ele é um tanto anti-irônico, mas tudo bem, faz parte também do parlamento. Quando o ex-presidente, que aquele sim era ditador, eu falo de cátedra, ele cortava a minha palavra, deputado Valber, quando eu estava no meu tempo regimental na tribuna. Cortou inúmeras vezes, inúmeras vezes. Agora, a época em que eu fui líder, deputado Tovar, eu continuo da mesma forma, eu voto com o governo, com Vossa Excelência também. Quando Vossa Excelência foi vereador, eu acompanhei, Vossa Excelência sempre foi um deputado fiel ao governo. E assim é que tem que ser. Dificilmente, deputado Valber, eu voto contra o governo. É o governo que eu ajudei a eleger. Eu não votei nenhum. Pois é. Mas aí não defende Bolsonaro, não defende Bolsonaro, então vota com o governo. É um voto simbólico, é um voto simbólico. Então é aquela velha história. A diferença, deputado Tovar, é que no primeiro mandato de Ricardo Coutinho, ele tinha minoria na Assembleia. E era extremamente difícil aprovar matéria, mas mesmo assim nós aprovávamos. No grito, no peito, na raça e peitando, como eu peitei inúmeras vezes, o presidente da Assembleia, que aquele sim era ditador. Eu louvo aqui a postura do deputado Valber, a postura de Vossa Excelência, quando entende e compreende. Às vezes a gente não gosta e tudo, já foi oposição também, já soube o que é ser tratorado no voto, mas vence quem tem mais votos, vence a bancada que tem maioria na casa. Assim é o parlamento, não foi eu, não fomos nós que inventamos isso. Deputado Anísio. Eu vou fazer uma ressalva inicial a um pouco de Tovar falou, quando ele disse que o ex-governador Ricardo Coutinho mandava na Assembleia e na bancada do governo. Na época, eu fui no seu mandato base do governo, mas em mim não. Mas você votava contra? Sempre votei analisando as propostas e de acordo com meu ponto de vista. Você votou contra alguma vez? Aqueles telefonezinhos que ele dava, aquelas mensagens, muitas das vezes eu dizia, discordo, e votei contra várias vezes. É bom que o deputado está afirmando que tem Não, essa é verdade, mensagem. existe isso mesmo. Agora, não acho nada demais qualquer pessoa mandar uma mensagem. Mas do governador. Agora, para mim não influenciava. Cássio devia estar passando uma mensagem para Tovar, orientando. Para mim não Ainda bem que influenciava. de mim sou eu, ninguém mandou mensagem para mim, só minha mulher. Me ajudaria muito. Agora, na verdade, nós estamos um pouco prejudicados pela Covid, como o colega Evandro me falou.
aqueles debates mais presenciais, a participação do público, falta a Assembleia, mas está certa a decisão do nosso presidente de ter todo cuidado de só voltar no momento certo. Mas mesmo na pandemia, mesmo na... sabe, viu, deputado, o plano de Vossa Excelência é combativo. E eu acho que o bom debate, o grande debate, ele engrandece o parlamento. Eu tenho sempre dito, eu não sou de dar conselho a ninguém, não quero essa postura de modo algum, mas eu acho que num grande debate o parlamento cresce, nós crescemos. E a gente está defendendo lá Eu o fico, fundo, às né? vezes, até com medo, Valber. Quando o Luiz ainda conheceu muito jovem, um ícone, um grande comunicador, quando 2 deputados começavam a se degladiar, 2 empresários começaram a degladiar, ele adorava conduzir o debate, quando era no final, ele disse, olha, cheguei à seguinte conclusão, os 2 têm razão. A opinião pública adorava aquilo, porque, na verdade, aquilo, para nós, aparentemente, em tese, seria bom. Deputado Evásio, eu vou só pegar aqui a provocação de Valber e Tovar a respeito da postura do governador João Azevedo, dizendo que ele não controla e não comanda ou não acompanha a bancada. Eu já vi nessa CJ, eu já vi. O assessor direto de João Azevedo ligar para um deputado e o deputado me mostrar e virar o telefone. A gente votando, uma matéria importante para o governo, o deputado de situação do lado do governo, do meu lado, e mostrando assim, ó, quem está ligando para mim é fulano, essa atitude ia virar. É reprovável, você está dando... Ele está dizendo... Então vai vir, Mas esse presenciou. testemunho é reprovável sobre todo e qualquer aspecto. Tenha medo desse colega, porque ele pode fazer o mesmo com você. Não vou ligar jamais É para ele. verdade. Deixa eu concluir um pouco, Sim, que Evásio claro. adiantou alguma coisa. Eu acho que está faltando também na Assembleia a participação popular. Porque é muito importante a presença do movimento sindical, social, grupos diversos da sociedade, está ali fazendo pressão, dialogando, porque a pressão faz parte também da democracia. Estou torcendo para logo o povo poder voltar a circular na Assembleia, para a gente ter esse contato direto, que é muito importante. Perceba, Anísio, e é muito rápido, Evásio, que no final já, aliás, no início da pandemia, já em 2019, 2020, as pessoas já estavam um pouco mais afastadas da Assembleia. Você lembra que no começo ainda tinha aquela participação. Mas tinha... aquele negócio do menino da van lá, da matéria que envolvia os alternativos, que lotaram a Assembleia. Isso, aquilo tinha comumente. E era bom, porque você dialogava, conversava, Da Polícia botava uma Civil, comissão. na reforma da Previdência também. Mas isso foi a pandemia. A pandemia Vocês são unânimes em entender que foi afastou uma muito força isso. maior em relação a Luiz, isso. mas né? os aí eu queria- debates vocês não vão deixar de acontecer, não. Tá. Eu já vi muita sessão virtual acabar, a gente na discussão. Valber, nós ficamos restritos ali a 5 minutos de fala no É muito ruim, expediente. Tá. Até Bom, desestimula. né? vamos entrar agora nos debates, inclusive, já que a gente está aproveitando esse espaço aqui na televisão, na aberta mesmo, vou puxar aqui o tema para vocês, que é um tema que está na vida, completamente na vida de cada cidadão e cidadã do Brasil. Estou falando do aumento do preço dos combustíveis. E aí você acha que não tem nada a ver com o debate na Paraíba? Só tem, porque você tem o presidente Jair Bolsonaro colocando aí boa parte, se não toda a parte, boa parte da culpa e da responsabilidade desse aumento pela cobrança do ICMS nos estados. Inclusive a Câmara aprovou, o Congresso aprovou aí algo que vai para a sanção do presidente, mexendo um projeto de lei que mexe aí na tributação do ICMS. E os governadores, incluindo o governador João Azevedo, está dizendo que isso não, está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para dizer que não dá para mexer na receita do ICMS. Deputado Valber, o que você acha disso? Olha, João Azevedo está reconhecendo o erro, né? Ele está assumindo a culpa. Por quê? Ele diz que a culpa é de Bolsonaro, e quando Bolsonaro... Ele está com medo de Bolsonaro sancionar um projeto de lei que reduz o ICMS dos estados. Se ele diz que a culpa é de Bolsonaro, vai interferir o quê? Essa redução do ICMS. Hoje eu publiquei no meu Instagram isso aí. Eu fiz uma publicação comparando os preços do gás natural de Recife, de Alagoas, de Maceió e de João Pessoa. João Pessoa é o mais caro. E o ICMS não só não é 29% em cima disso tudo, não. Então, quando a turma do PT, a turma de Anísio, diz que a culpa é de Bolsonaro, a gente percebe que, exclusivamente, a culpa é dos governos dos estados. Infelizmente, o governo da Paraíba vive de empreguismo. O governo da Paraíba vive de uma forte carga tributária, ele espanta o empresário para que a população viva de emprego. Viva de emprego de prefeitura, emprego de estado, e a população fique na mão desse povo. Se você pegar o tanto de qualificado do estado, da prefeitura, de comissionados, você vai ver que eu estou certo. Então, a culpa pelo aumento dos combustíveis é do aumento do ICMS, dessa forte carga tributária que os governos, principalmente o governo socialista do Nordeste, eles impõem aos estados. Eles sufocam a classe empresarial e a classe empresarial tem que repassar para o consumidor. O presidente acerta mais uma vez, e vai sancionar. Eu tenho certeza que o STF
Ele não vai concordar com um absurdo desse. O que João Azevedo seria- assume a culpa. O que seria de Bolsonaro se não tivesse um bode expiatório para explicar todos os problemas que ele causou ao Brasil? Valber, Como assim? o ICMS está congelado. Houve um acordo entre os governadores para congelar o ICMS. E que você me explica- No preço anterior, Vem cá, e há por que 3 o meses combustível em atrás. Recife é mais barato que em João Mas o Pessoa? ICMS estava congelado e o petróleo continuou subindo e os combustíveis. Por quê? É uma política de governo. Por É a quê? dolarização do preço da explica uma gasolina. coisa, me explica. Pagar em dólar. Me Olha, explica uma coisa. diga. Por que Maceió e Recife é mais barato que João Pessoa? Não, isso aí são detalhes. Isso é barato em Caruaru 3 ou é barato 4%. que Patos. Existe um dado, Eu não Anísio. quero saber de diminuir. Não, existe um de diminuir dado. 3% ou 4%. Eu quero saber de diminuir de forma significativa. Por exemplo, no tempo do governo Lula, um barril de petróleo era 105 e a gasolina era 2,50. O mesmo preço que é agora o barril de petróleo, estão cobrando 7. É a política da Petrobras. Qual é a não. política da Petrobras? Tem 3 coisas na política dela. Primeiro, está se desfazendo das refinarias para refinar o petróleo no exterior ou de refinarias privatizadas. Segundo, se desfez do sistema de transporte, a Transpetro, que transportava não só o petróleo bruto, mas também o já refinado. Olha, Então nós Anísio, estamos pagando Anísio, para transportar. Bolsonaro pegou a E Petrobras terceiro, quebrada, roubada, o PT atrelou destruiu a preço do Petrobras. dólar, atrelou o preço O ao dólar. PT destruiu o Oh, país. meu Deus. Me diga quanto foi Hein? os acionistas da Petrobras lucraram esse Eu vou ano. lhe dizer quantas pessoas foram presas do PT Não, e da Petrobras. eu quero discutir economia. Você não sabe discutir Eu estou economia? discutindo corrupção, Sabe esse que é que lança discurso o de Brasil. corrupção cansado, Bolsonaro batido? ocupou uma terra arrasada. Vocês Bolsonaro está pagaram reconstruindo 100 o Brasil. bilhões para os acionistas Bolsonaro está internacionais. reconstruindo Lucraram um com a Petrobras. país destruído pelo PT. 100 bilhões O aos PT acionistas. destruiu moralmente e financeiramente o Brasil, Anísio. Queria discutir economia. Infelizmente você Vamos não discutir quer discutir corrupção economia. agora, eu sou mais forte que Estou corrupção. dizendo que os acionistas levaram 100 bilhões e por causa disso o povo está pagando caro o preço do petróleo. Essa política tem Olha, que mudar. o PT Olha, isso existiu tem que na mudar. Deixa eu fazer Venezuela uma e refinaria da participação. Venezuela. Qual a explicação? Deixa eu fazer uma participação. Não adianta a gente precisa separar os alhos dos bugalhos. Primeiro, o preço da gasolina, existe um item que é o preço médio de cada estado e por isso ele é um pouco diferente, além do próprio CMS congelado. O governo federal abriu mão do PIS e COFINS, está lá o projeto para que possa diminuir esse preço. Há uma discussão nacional muito grande em relação ao preço da Petrobras. Agora, não há como discordar do que Valber tem dito, até porque foi feito em delação, foi devolvido, só um agente público do PT devolveu 300, 600 milhões de reais. Devolveu. Acho que foi 400 milhões de reais. Ele devolveu, olha, eu roubei, eu vou devolver. Então está posto, está resolvido. Há, de fato, houve, Qual na foi o verdade, agente de do fato, PT que devolveu 300 milhões? Diga aí quem foi. eu não me lembro o nome dele, o cara Não, ia- não, senhor. Diga quem não foi foi. não. Ele era diretor da Não era Petrobras, nem do o cara. PT. Você está dizendo um besteira, dos nem do primeiros. PT. Ligaram ao PT. Quem Era do estava no governo do Ministério da PT. Energia Quem deu? era o PMDB. Era- Então, não, era do do PT. governo- era do governo do Não foi PT. nenhum. Era do Devolveu governo dinheiro. do PT. Nenhum. Você está... Ó, Vamos voltar para a economia? Eu acho que é discutir o que é fato. não, aí é isso que eu quero chegar a isso. Onde, Porque a realidade, Tovar, me perdoe aqui, só o seguinte. A grande preocupação do paraibano, do brasileiro hoje, é a segunda lapada. Essa foi terrível. E a Paraíba, ou nenhum estado, pelo menos que eu tenha conhecimento, domina a Petrobras. O controle E o ICMS? de preço da Petrobras. E o ICMS, quem é que controla? Tá congelado, E por que João está recorrendo ao Há STF? 4 meses está congelado. Há Por que 4 vou? meses a gasolina aumentou Mas não vai 40%. fazer É nada. fácil. Não, vem cá, me explica uma coisa, me explica uma coisa. Convencer a opinião pública. A opinião pública está E quem convencida. controla a Manda o governador João Azevedo ir para uma sempre feira foi, pública. Sempre foi. E hoje não Há um sei desga- como será. há um desgaste Mas grande do governo. Você está dizendo que a tese do aumento do combustível já caiu nas costas do governador? Já É isso? caiu Você concorda faz com tempo. isso? não, o que eu Você estou concorda querendo com dizer, eu isso? ainda não acabei. É dizer o seguinte, a responsabilidade é dos governos, Evásio. Quem está agora me assistindo está pagando por tudo quanto é produto mais caro por culpa dos governos, seja estadual ou federal. E a pandemia, O principalmente, governo- do fica em casa, que a economia O vem depois, governo a gente tá vendo estadual agora. daqui, o governo estadual aqui Meu amigo, não o governo houve sequer aumentou uma o ação do imposto governo ao estadual bolso, daqui. que o governo tá Não houve recorrendo uma ao ação do STF. governo estadual para Fazem tentar 3 meses que propor tá isso. congelado. Assim. Vamos aqui. Deputado Tovar, A gasolina chegou em alguns postos da Paraíba por R$8 e não há uma fala do governador, um socorro do governador do estado. E a população que está me assistindo está tentando uma solução. E está a gente aqui debatendo, discutindo e ele lá pagando o preço E caro outra por coisa, todo é que- Eu mundo. fico satisfeito com a resposta de vocês. Me aponte um governador que anuncia aumento de combustível.
Quem é que anuncia o aumento de combustível? De CMS, que é O presidente, o seu presidente, o Quem é que a anuncia? política de Vocês vão assumir aqui. energia solar. É a política de preço da Petrobras, né? A política de preço da Petrobras. A Petrobras até energia solar que está cobrando CMS. A gente Vamos aqui, vive... vamos Qual é o lá. problema de responder? Evásio, a Quem é que gente anuncia aumento de combustível? vivemos no De monopólio, CMS, Evásio. Vivemos no monopólio. Quem é? Só quem pode aumentar a gasolina do estado, do Brasil, é a Petrobras, mas ninguém. É lógico, é um monopólio. Você quer falar? Você quer Quero. fazer isso? Não, que ele está falando em qual foi o governador que reclamou. Aí eu pergunto a vocês, o que foi que Bolsonaro fez? Bolsonaro indagado fez? sobre o preço da gasolina, ele disse que não podia fazer nada. O presidente da República disse que não mandava no preço. Imagine. Aí vocês estão cobrando dos governadores alguma coisa, quando o presidente, que tem o domínio sobre a política econômica, não resolve o problema, quer que o governador faça o quê? O governador não tem poder de aumentar o preço, tem que achar. Os governadores todos E do quando vai dar o Brasil. quê? Isso. Então ele está no meio, tá? Uma grande receita. Vocês não ficam à vontade para responder. Isso, eu estou à vontade demais, homem. Responda. Vamos para a rua Quem perguntar é que ao povo? anuncia? Vamos perguntar. Eu queria que tivesse telefone aqui para o povo responder. Aí vamos perguntar. E as urnas vão mostrar. Eu tenho Na certeza. próxima pesquisa, Ó, o João nem para o primeiro turno vai, para o segundo turno vai. Valdo, eu sempre mantenho coerência com o meu discurso. E eu, Eu sempre dizia o meu é um que tiro. Bolsonaro não estava morto. E quando viesse o novo o Bolsa Brasil, né? R$400 no bolso do povo, se ele conseguisse, como vinha conseguindo, E não vai sei conseguir. como controlar o preço dos combustíveis, que refletem tudo, em absolutamente Bolsonaro tudo. corre o risco E de aí, primeiro turno, né, Lula estabilizou, até baixou alguns pontos e ele cresceu. Olha. Mas vamos ver a próxima pesquisa. Olha, vamos para a rua, bota Lula na rua e Bolsonaro para ver quem. Deixa eu só entender uma coisa de você. Vamos perguntar, as pesquisas mostram aí, Valdo. E a rua mostra. Na rua, Lula vai para a rua levando na o vaso Paraíba, em qualquer lugar do Brasil. Olha, O Nordeste é Valber, mais Valber, eu ainda vou fazer essa pergunta sobre se vocês acham caso- que João Azevedo deve ser reeleito ou não. Ainda vou fazer, inclusive também se o presidente Jair Bolsonaro deve ser reeleito ou não. Mas só para a gente fechar essa questão do combustível, vocês estão dizendo, para eu entender, que nenhuma culpa de Bolsonaro e toda de João Azevedo, é a minha pergunta. E vocês, nenhuma culpa de João Azevedo e toda de Bolsonaro, só para Exato. o telespectador Claro. entender. É isso, Anísio e É Evásio? exatamente isso. O preço do petróleo, da gasolina, do combustível depende de uma orientação governamental. E a orientação do governo é atrelar o preço do dólar. O governo governamental, falando governo federal, muito obrigado por me corrigir. É colado ao preço do dólar. Então, enquanto tiver dessa forma, o povo vai ficar pagando a conta. Você recebe em real e paga gasolina pelo Luiz, dólar. é um absurdo. Luiz, isso é Isso nos comparável. governos do PT Os outros não estados existia. com a Paraíba. O preço tinha um Aqui a gasolina equilíbrio. no Brasil. Por quê? E foi por isso que subiu Bolsonaro pouco. governa a Paraíba. E agora não tem equilíbrio, porque o dinheiro, o grande lucro da Petrobras vai para os grandes investidores estrangeiros, que esse ano abocanharam o dólar 100 hoje, bilhões de olha, reais. O dólar hoje está na situação que está graças ao PT. O PT destruiu o país, o Bolsonaro está reconstruindo. E os governos do Nordeste estão destruindo o Nordeste. E Você aí, conhece? Você ouviu falar do Bolsonaro do Nordeste? fragilizando? Hein? A economia se fragilizando? Se fragilizando. Porque Ligou, o que é que aguentam? o reflexo, Se tu tem uma empresa, Evasio, se tu tem uma empresa e o teu gerente rouba tu todo dia, tu não vai quebrar, não? Ninguém aguenta. Pronto, é o Mas país, ele o país não aguentou roubar o PT. e aumentando tudo. PT é pega Sem total, roubar, mano. Assim, o roubar. PT. É vaso. Rouba e a incompetência. Aliás, Anísio. Que não administra bem Bolsonaro o país. tá governando a Anísio. terra arrasada. Anísio, Tá conseguindo. toda grande empresa do mundo, ela faz parte do mesmo estilo que faz parte da Petrobras. Parte do governo e parte de ações de grupos privados. Quem recebeu o lucro desses grupos privados, justamente os dividendos da Petrobras, foram esses acionistas. E graças a Deus a Petrobras teve lucro recorde que não havia tido durante Do os PT, 16 do anos. governo Já teve também, no tempo do PT. Graças a Deus. E aí, a Ana? Petrobras chegou a ser a quarta empresa do mundo. Você tem que ver as coisas. Agora, não pode dizer Anísio, isso. que ano Era a foi isso, quarta Anísio? petroleira do Eu não mundo. escutei isso. Anísio. A Petrobras era avaliada na época em 100 bilhões PT há quebrou. 10 anos atrás. Quebrou o quê? Como a é? Petrobras está tão intacta que continuou aumentando a produção. E vocês é que estão quebrando, porque estão Só não foi vendendo pelos a Petrobras. É bombeiros, diferente. não é que foi preço tudo. Vocês estão dizendo isso porque Anísio. vocês estão querendo vender a Petrobras, que é um patrimônio do Não, Brasil, não, acho o que povo não. pagar a gasolina cada vez mais Não, cara. agora, Essa que é a agora o realidade. fato é, não cabe ao Estado estar trabalhando com transporte e outro tipo de evento que o Estado não deveria estar tomando conta. E por isso a Transpetro e outras foram vendidas e deveria ser vendida corretamente, realmente. corretamente. Não cabe, o Estado tem que estar tomando conta disso. O De Estado ações precisa estar- essenciais. Não é isso que o pensam Estado os aí, países da tomando conta de Europa. outras coisas. Vocês falam tão... Anísio, eu perguntei, Anísio respondeu claramente sobre
acha que a culpa é toda e a responsabilidade toda do governo federal nesse sentido. E eu não vocês? respondi. E do PT e igual Azevedo. Não, aí do ICMS. eu vou ser um pouco mais moderado. Se a culpa é dos dois, porque de fato os dois é que têm responsabilidade sobre isso, Bolsonaro está fazendo sua parte quando sancionará nesses próximos dias Mas João entrou na o justiça, projeto falou. de lei. Mas ele está fazendo, Bolsonaro está fazendo sua parte. João Mas não João tá. quer A fazer a parte parte de dele. João é botar na justiça para impedir que E o mandar governo disso Bolsonaro com baixe o Bolsonaro. preço. Ou seja, se há uma culpa dos dois, 70% do governo estadual, 30% do governo federal, o governo federal está fazendo sua Está parte. reparando os seus O times. estadual não faz. Você está certo, ó. Isso é fato. Não é incontestável. Eu quero me parabenizar, até porque nós temos uma crise que quem criou não foram os governadores, foi o presidente da República, que se compactou. Mas é vasto, quem criou foi os governadores, Os decretos, quem foi que fizeram? O STF tirou o poder do Bolsonaro. O STF deu poder a prefeitos e governadores. O presidente não pode fazer nada, mas é claro isso Se aí. não fosse os bodes Deixa eu expiatórios... aproveitar hein? essa história de decreto, de STF, e vocês falaram também da história de economia. Qual a leitura que vocês têm hoje sobre tudo aquilo que foi feito em relação à pandemia a partir do governo João Azevedo? Acertou, não acertou? Luiz. E aí eu pergunto para frente, para a gente também... Está na hora de tirar as máscaras, alguns estados, algumas capitais já estão apontando isso. O governador João já deveria decretar aí o fim da obrigatoriedade das máscaras, pelo menos em ambientes abertos? Não chega a metade do mês. O governador João Azevedo vai exarar um decreto retirando as máscaras. O desgaste é gigantesco. O desgaste é grande, o prefeito Cícero já fez isso. Não fez porque aqui não. Fez porque o desgaste é grande. A política está se aproximando. Essas pessoas têm que voltar a ser bom para o povo, né? O povo não aguenta mais. Você me fez uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta também, respondendo a sua pergunta. Me diga um legado deixado pela pandemia no governo da Paraíba. Me diga um hospital construído Você está durante a dizendo que pandemia. não tem nenhum. Me diga um respirador adquirido. Me diga um leito construído. Me diga o que foi acontecer se não foi o governo federal que mandou. Pergunta aqui. Me diga aí, Anísio. Me diga, Evandro. Vou responder. Qual foi o hospital construído na pandemia Se quiser, com eu dinheiro do respondo. governo do estado que tá funcionando hoje? Me diga Pergunta, a um. gente responde. Me diga um. Responde. Você veja a cena Não nacional. enrola não, vamos direto. Qual foram os estados onde teve crise de atendimento? Onde pessoas morreram A Paraíba. sem respirador. 80% procurou Os rede social. estados A rede governados, deixa pública eu morreu. falar, os Vá. estados governados pelos bolsonaristas. Agora mesmo acabou de renunciar ao governo por corrupção. Amigo do presidente. Ou foi Aonde foi? caçado do Rio de Janeiro por corrupção, amigo de Bolsonaro. É a honestidade maior do mundo, Ali mas é está o cercado de PT que tá ladrão. impregnado ali, Então é o ó. seguinte, nesses estados onde o atendimento foi terrível, milhares de brasileiros morreram sem oxigênio, Eu vou como na fazer igual a Amazônia. Luiz. Me diga na Porque o Paraíba um governo hospital. Responda a Bolsonaro minha pergunta. negligenciou o fornecimento de Responda a minha oxigênio. pergunta. Eu vou responder. Vai lá. Negligenciou o fornecimento de oxigênio e deixou pessoas morrendo à míngua. Então vocês não têm a menor moral de falar. Na Paraíba, morreu alguém sem oxigênio? Como é, homem? Aqui houve fila de gente nas UTIs. Como é, homem? Aqui os Eu hospitais denunciei ficaram várias vezes hospital sobrecarregados. sem oxigênio, os enfermeiros mandando para mim. Sim, tá. Os enfermeiro enfermeiros mesmo. mandaram para você, agora ninguém soube. E eu foi divulguei. secreto. A empresa tá Foi na mão secreto. do- Só você que souberam disso, só você. E o senhor Porque também se soube sabe disso na perfeitamente Assembleia. que aqui o atendimento foi normal. Como é, Foi homem? construído os hospitais emergenciais. Olha, você que está em Depois foi casa, que tem um desativado parente porque não morreu de precisou. Covid, Anísio está dizendo que As é culpa do menores presidente. taxas de mortalidade e também de vacinação organizada. Hoje a Paraíba, quando você ligar a televisão, olha lá hoje à noite, se a Paraíba não está entre os estados Que mais vacina. que tem mais eficiência na Aqui até vacinação. o governador pegou o seu Covid, blá, blá, ó. blá, não cola, porque é uma coisa repetitiva. Só Agora, complementando. Anísio, me responda a pergunta, aqui você não o respondeu não. atendimento foi extremamente normalizado. Não houve Me crise de diga um ambulância hospital parada criado no pelo hospital governo- da Paraíba. governo do estado tá funcionando. Houve compra de equipamentos e de respirador. Você vem dizer que não comprou respirador, você tá Anísio, louco. eu fui depois na CPI do Rio Grande do Norte comprar respirador de uma empresa que vende maconha, Anísio. Isso é Vende conversa- maconha? O governo da Paraíba adquiriu respiradores, pagou, a empresa não entregou e essa empresa era responsável Isso por... se sustenta, Como é, homem? Quem comprou foi o Eu estou consórcio. desafiando o deputado Valber amanhã me mostrar esse documento da Olha aí, Assembleia. deputado, Eu peraí, provo. vamos ouvir aqui, Eu deputado provo. Eu Luiz. estou deputado Luiz. desafiando você me mostrar esses documentos Bota no Google de aí. um organismo hábil. Eu não é depus- fake news de Bolsonaro, isso que não eu vale. depus É só da mentira. CPI do Rio Grande Não, do eu quero Norte. saber seu depoimento. Eu Eu quero saber vamos um ouvir só esse depoimento. documento. Valber, vamos ouvir esse Eu quero desafio aí. Diga aí, saber uma deputado. autoridade Vamos renunciar ao reconhecendo mandato. esses documentos. Se eu provar Porque o você que a gente renuncia- sabe até hoje, os governadores que foram presos por corrupção na crise da Daqui Covid, batendo na trave, viu? foi o governador do Rio de Janeiro,
um maior bolsonarista, e agora esse outro de Tocantins que renunciou O daqui por bateu na trave. ladroagem. O daqui bateu na trave. Do Nordeste, ninguém até agora Tenha paciência. foi absolutamente Até agora, tenha condenado paciência. por nada. Foi a maior tranquilidade, porque aqui o consórcio foi Nordeste que eu onde digo. foi melhor equacionado o combate à Covid, Luiz, através do consórcio Tentar Nordeste. bem Fala, rápido Nordeste. aqui. Vai, Repare vai. só. Primeiro, nós vimos toda a rede, praticamente toda a rede do Rio Grande do Norte colapsar. Me diga um hospital aqui. Nós vimos, vou chegar lá, nós vimos a rede de Pernambuco, nós vimos a de Alagoas, E eu via daqui. Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, não. Amazonas, para Amazonas. É várzea. Estão só nos vizinhos Faltou aqui. oxigênio aqui. Mas, Era escolher quem morria e isso quem não se morria. sustenta, É Valber. várzea. Isso não se Olha, sustenta, isso está no Valber. papel, Evásio. Amanhã você vai me levar, eu vou Não cobrar. adiantava, E eu- se eu provar, você renuncia. Se eu não provar, eu renuncio. Vossa Quero ver Excelência esse papel amanhã. Vossa Excelência queria que Vou fossem lhe cobrar de construídos público. hospitais Vou mandar uma caçamba de papel. com a previsão de que a pandemia jamais iria nos deixar. Agora, o que é que foi Evásio, feito? É fato que eu estou olha, dizendo aqui, a Valber, minha escuta pergunta foi pouquinho. clara. A minha E eu tô pergunta foi um querendo legado responder, deixado você não pergunta. por João Azevedo Eu quero em decorrência dizer, da pandemia. foi construído um hospital de campanha lá em frente. Cadê ele? E usando, foi dizer, pra quê agora? Pra que nunca existiu? Pra Aquilo quê? ali foi para superfaturar, Só para ganhar claro dinheiro. que existiu, Valber. Isso não se Homem. sustenta. Deputado É, Tovar, só quer vou fazer- levantar pra poder vou fechar levantar esse esse ciclo aqui. aqui. Hospital de campanha da Paraíba. Aumentou a quantidade de leitos. Ficou no o hospital quê de pro trauma, paraibano? No hospital de Hein? trauma. Aumentou o quê? em Patos. Aumentou em Campina que Grande. foi que aumentou aonde? Aumentou em toda a Você tá Paraíba. dizendo Nós que não existe? Vamos lá, pra gente tivemos. sair, vamos lá, É, deputado não tivemos Tovar, vai. agora. Eu não vou ganhar dele, não. Vá, vá. Pessoal, acho que eu vou levantar a mão. Tá? Eu não sei como é que o telespectador tá encarando isso de casa, mas tá meio confuso aqui a coisa, não tá dando verdade, pra é verdade. falar. Não, Agora, sabe a minha Vai. pergunta? Qual o legado Responda, deixado pelo governo do Estado ao povo da Paraíba em decorrência da pandemia? Eu quero que me responda só isso. Eu vou me fazer calar. a minha crítica ao governo do Estado. O governador João Azevedo, durante a pandemia, se encastelou na granja, na Bela Granja, Ainda pegou não Covid. saía em momento algum e deveria ter pego alguns bons exemplos. Campina Grande é um exemplo disso. Durante a gestão do ex-prefeito Romero e agora na gestão Bruno Cunha Lima. Muito pelo contrário, abriu as portas para os pacientes do estado inteiro, ampliou e construiu um hospital de alvenaria para o Covid-19, É verdade. o Hospital Pedro I, e deu um show não só no tratamento da saúde, que é muito coordenado, Evásio e Anísio, vamos combinar com a verdade, é muito coordenado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, que tanto na distribuição de vacinas, tem uma rede muito grande de SUS no país inteiro para que a gente possa vacinar, aliás, é uma cultura nossa de vacinação do país, e como ao aporte de recursos para o país inteiro, na compra de respiradores, o que é que seja, o dinheiro não faltou do governo federal. O que faltou para João Azevedo foi a sensibilidade de conversar com os empresários, com a classe artística, com quem faz show, com quem trabalha com sua venda aqui na Maciel O médico Pinheiro, na Maciel... enfermeiro não conversou também não. O governo não fez isso. E o governador pecou nesse aspecto, porque deveria conversar com a população para sentir um pouco a dor. A pandemia atacou diferente lá em, por exemplo, Itaporanga ou Bananeiras, Corema. Campina, Coremas e João Pessoa. Ela não foi aqui unânime no sentido do tamanho do seu gráfico. Né? O que nós estávamos sentindo em Campina era 15 dias depois do que chegava em João Pessoa. E assim sucessivamente. Né? São Paulo atacava, o pico da pandemia lá era 20 dias mais ou menos antes daqui, depois chegava. A gente conseguiu aprender, digamos assim, com a dinâmica da Covid-19. E aqui o governador, por muitas vezes, fechou o estado. Lá, sei lá, em Maturé não tinha um caso de Covid-19, mesmo assim foi proibido as pessoas andarem Tovar, e e abrir o os seus governador comércios. também, Isso foi uma falha muito grande do governo. Essa regulação As pessoas... hoje, Vamos pergunta lá, aqui aqui, demais. cada um faz uma Vai, fala ó. pra gente poder fechar esse bloco aqui. Ele é muito oportunista, porque a responsabilidade era do governador com a quantidade de mortes no país. O bom era abrir tudo e ver a população morrer. Porque eu lhe pergunto, você é contra a vacina? Não, tomei as Você três era contra a vacinas. Tomei vacina? as 3 vacinas. Você era inclusive. contra o uso da máscara? Não, também Eu sou Você é contra. contra a higienização? Não, Sou contra. sou não. Eu acho que tem que eu jamais tomar... fui contra a ciência. Também não. O grande Nunca fui equívoco pela foi ciência, pela Evásio. resistência Nunca fui pela de ciência. Bolsonaro em adquirir vacinas. É O vaso. grande equívoco Não houve- foi esse. Evásio, não houve o grande consenso. equívoco O governador foi comprou alguma preciso vacina? João Dória O governador comprou alguma vacina? respeitar e louça a atitude Vem de cá, João Dória. João Azevedo não comprou voto alguma com ele, vacina? Mas o grande ícone, o grande desbravador, o grande cara que pressionou e o primeiro a ter a coragem de peitar Bolsonaro foi o governador você de tá São Paulo. elogiando Deixa eu a só liderança do perguntar, partido É bem rápido, eu vou E por que finalizar isso bem respeitou? rápido. Eu Olha dou que, o seu olha que dono, loucura o governo eu do dou o Estado seu disse. dono. Olha que loucura o governo do Estado disse. O bar pode ser aberto, a igreja não pode, tem que ser fechada.
Fez uma confusão, samba do crioulo doido aqui. Eu não estou falando para ser tudo aberto, não. Dava para ser regulado isso, sem problema nenhum. Com muita conversa, muito diálogo. A gente fez isso em Campina. Tratava os iguais como os iguais, os desiguais como desiguais. Vamos fechar isso aqui? Olha só. Só detalhe, viu? Fecha aí, Anísio, pra gente... Isso que Tovar está falando são detalhes. Se em determinado momento a igreja era para ser fechada, isso são detalhes. O principal é, tivemos apenas, diante dessa mortalidade toda no Brasil, cerca de 10 mil mortes. Se o governador João Azevedo não tomasse essas medidas, ouvindo a parte científica do consórcio Nordeste, seguramente nós teremos aqui 20 mil. Seguramente teria o dobro de mortes, como ocorreu no Amazonas, que por orientação do governo lá, se dispensou cuidados necessários, se dispensou máscara e até oxigênio. E o índice de morte lá foi quase duas vezes da Paraíba. Portanto, Deus me livre se aqui tivesse ocorrido o que aconteceu no Amazonas. Vamos fechar aqui. Deveria ter morrido nesse paraibano se o governador tivesse agido com Ela é o responsabilidade. seguinte, eu acho que é só nós fazermos um levantamento estado a estado, até proporcionalmente o número de Ô, mortes. Luiz. A Paraíba tirou Não me 10. responderam ainda, Luiz. E o legado? Nós devíamos, né, nos orgulhar do governador que nós E temos, o com a legado? coragem O que ficou pra gente do legado? Nas Com a máscaras, o coragem que que mais? ele teve de tomar decisões nas horas certas, nas horas Evásio, qual corretas. foi o legado deixado por João Azevedo e para o povo da Paraíba? Só as máscaras? Eu acho, não. O mínimo legado de mortes, todo foi sim. o nível de mortes, um dos mais baixos Tá do bom país, demais. Morreu proporcionalmente. muita gente por essa data do Vamos governo. lá, Vamos fechar não. aqui. Deixa eu perguntar a vocês. Presidente Jair Bolsonaro e o governador João Azevedo merecem ser reeleitos em outubro desse ano ou não? Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Vocês pensam aí para a gente ter essas Eu já sei respostas. a resposta. Daqui a pouquinho, 1 minuto, a gente está de volta aqui no Frente a Frente. Vem agora.